Depois de revisar definições de marketing e o quanto essa postura empresarial é importante no mercado de hoje, está na hora da gente seguir para um outro assunto que vai ser fundamental para quem quer trabalhar com marketing e com comunicação. Nós vamos falar agora do ambiente de marketing ou ambiente de mercado. Um conjunto de fatores ao redor da empresa que servem de cenário, né, para onde a empresa está atuando e que precisam ser monitorados porque desse cenário surgem oportunidades e ameaças que a empresa precisa saber lidar. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre ambiente de marketing, como é que ele está constituído e o impacto dele na administração empresarial, na administração de mercado de uma companhia. O ambiente de marketing ele pode ser dividido em duas classificações. Ele pode ser dividido em macroambiente e microambiente. O macroambiente são fatores mais globais, né? Como o próprio nome diz, são fatores ou mudanças macro que estão acontecendo e que impactam vários setores diferentes. Né? Nós vamos falar depois com calma, mas por exemplo, nós temos o clima. O clima, seja ele muito quente ou muito frio na cidade de Curitiba, faz com que uma empresa de sorvetes possa ocasionar uma queda de vendas por conta de um clima bem frio, enquanto uma loja que vende casacos pode se dar muito bem, pode ter uma oportunidade a mais por causa de um clima bem frio, fora de época ou coisa parecida. Então são coisas incontroláveis que é necessário monitorar para a empresa não se dar mal. Muitas empresas nascem partindo de oportunidades que aparecem no ambiente. E muitas empresas morrem por não perceber mudanças no ambiente que acabam por ameaçá-las e sepultá-las em algum momento. Né? Existem vários exemplos que a gente pode discutir aqui ou na sala de aula mesmo. Nós temos então uma divisão em macroambiente, são movimentos globais, e a gente divide o macroambiente em 6 grandes áreas. Né? Na verdade, dependendo do livro que você pegar, você tem uma divisão um pouco diferente, mas eu utilizo inclusive nos slides você consegue ver 6 grandes áreas. Você tem mudanças ou dinâmicas que vêm da área de economia. Um bom exemplo disso é taxas de inflação, câmbio, que podem gerar oportunidades para algumas empresas e ameaças para outras, né? Dependendo de uma subida de dólar ou de uma descida de dólar, você tem benefícios para um grupo de empresas e pode ter ameaças bem complicadas para outras. Você também, além de taxa de juros, câmbio, você tem crédito. Tem épocas que nós temos mais crédito e isso pode fazer com que você tenha mais oportunidades para incentivar o consumo, e isso pode fazer com que alguns setores ganhem muito, né? Consigam receitas, consigam vender mais durante aquela época. E o contrário é verdadeiro, né? A falta de crédito pode realmente complicar, por melhor que seja o seu produto. Então a parte econômica ela é sempre muito importante, ela não impacta um negócio, ela impacta vários negócios dependendo da situação econômica que a gente está vendo ou da situação econômica que a gente prevê que vá acontecer. Outro ambiente bastante interessante de se estudar é demografia, ou seja, as mudanças na estrutura e na caracterização da população de um determinado lugar. Você pode perceber que nós estamos tendo uma mudança de proporções nas faixas etárias. Nós vamos ter uma população idosa muito maior daqui a algum tempo. Isso vai fazer com que você tenha serviços novos surgindo para esse novo público. Né? Isso é bastante interessante. A demografia também, né, acaba estudando para onde está indo a população. Numa cidade como Curitiba, qual área, qual bairro seria a bola da vez na hora de abrir, por exemplo, uma padaria. Né? Então é bem interessante você estudar as mudanças na característica da população.
em termos de tudo, né? Em termos de faixa etária, em termos de raça, em termos de escolaridade, tudo isso acaba tendo algum tipo de impacto. Nós temos um terceiro ambiente que é o político-legal, porque qualquer mudança de lei tem impacto automático em determinados mercados, né? Se você tem a lei da tolerância zero, por exemplo, né, que não permite nem um pouco de álcool no sangue, isso tem implicações automáticas. A partir do momento que essa lei foi oficializada, mudou o comportamento de muita gente e impactou não só para o consumo de bebidas alcoólicas, mas também para o consumo de transporte público, né? Nós temos aqui também o ambiente tecnológico. Tecnologia eu acho que é uma coisa mais fácil de falar porque ela muda demais. A maneira da gente se comunicar um com o outro mudou muito nos últimos 5 anos, nos últimos 2 anos, no último ano. Então, tecnologia é um negócio muito veloz e serve para tudo, não serve apenas para equipamentos eletrônicos. O mercado, por exemplo, têxtil, ele tem mudanças de vez em quando por causa de novas tecnologias de produção, de novas tecnologias de materiais, né? Se você pegar o mercado farmacêutico, se você pegar metalurgia, se você pegar o mercado de serviços, delivery, né? Tudo que mudou por causa de novos aplicativos, de novas tecnologias que apareceram. Então isso surge, né? Esse tipo de ambiente pode trazer oportunidades e ameaças para negócios existentes e novos negócios. Temos também o ambiente natural, né? Ou seja, essa história do clima, poluição, né? O clima é incontrolável. Então tem horas que você pode ter muito problema com um inverno que não termina nunca, e você pode ter muito problema com uma época de chuvas enorme, e você pode ter muitas oportunidades com esse mesmo panorama. Um inverno que nunca termina para uma empresa que vende casacos é excelente. Uma época de chuvas pode ser muito interessante para quem vende guarda-chuva e outros apetrechos relacionados a dias que facilitam dias como esse. E um sexto ambiente é o ambiente sociocultural. Sociocultural eu até deixei por último porque eu acho mais legal. Você acaba, de tempos em tempo, os gostos das pessoas mudam, os valores mudam. Não é à toa que campanhas que foram muito sucesso na década de 90 hoje seriam apedrejadas, seriam muito criticadas. Por quê? Porque os valores das pessoas mudaram. A sociedade, como um todo, sua maneira de ver, a propaganda, as empresas, o mundo, as religiões, isso tudo é dinâmico, isso tudo vai se alterando com o tempo. E isso traz oportunidades e ameaças para muitas empresas que lidam com os gostos das pessoas. Isso serve para alimentação, isso serve para brinquedo, isso serve para estilo de música, isso serve para tipos de lazer. Uma série de coisas vão mudando os gostos e o que as pessoas desejam, né, em relação a determinado tipo de necessidade. Então é bem interessante, macroambientes são fatores globais, vale a pena ler um pouquinho mais a respeito. E o microambiente, ele eu até chamo de caixa pequena, né, porque o macro é super amplo. O microambiente vai tratar do segmento onde a empresa atua. Ele vai tratar dos elementos que compõem o cenário do mercado onde a empresa atua. Ou seja, quais são os fornecedores que essas empresas desse ramo precisam, quais são os clientes que compram esse tipo de serviço, quais são os intermediários. Imagine você com uma empresa de roupa, uma fabricante de roupa. Tem uma série de fornecedores necessários, de tecido, de acessórios, né, de outras coisinhas para ser costurada na roupa. Você tem, ao mesmo tempo, um monte de intermediários, um monte de lojas que vendem sua roupa, a roupa que você fabrica. Você tem um consumidor final, né, que é o público-alvo para o qual a roupa está endereçada. Você tem concorrentes, outras fábricas que produzem roupas que podem muito bem fazer com que você não venda, eles vendam, né? Então, concorrentes, e até mesmo outros públicos, como influenciadores, como a gente vê hoje, que de certa forma a opinião deles é bastante importante para o mercado.
Então, você precisa entender o microambiente, o ambiente de tarefa, os elementos do setor onde você atua. Né? Acho bem interessante, por exemplo, a concorrência, um dos temas que eu mais gosto, porque você tem concorrência direta, o concorrente que faz o mesmo que você faz, então é pizzaria contra pizzaria. Você tem concorrência indireta, ele não faz, a outra empresa não faz o que você faz, mas resolve a mesma necessidade. Então eu estou falando de pizzaria contra hamburgueria, né? Então é bem interessante. E você ainda teria uma concorrência ainda mais total, vamos chamar assim, que é a briga pelo mesmo dinheiro. Né? Eu tenho um dinheiro só para o final de semana. Ou eu vou jantar num lugar bem legal, ou eu vou para balada usar esse dinheiro lá. O dinheiro é um só, eu não tenho como usá-lo em duas coisas. Então, nesse caso, acaba um restaurante brigando com uma balada que não é o mesmo setor, nem está resolvendo a mesma necessidade. Né? O restaurante resolve a história da fome e a história de ficar com os amigos e a balada resolveria a diversão. Então, são até necessidades diferentes. Então, a concorrência é bem interessante e também vale a pena ler a respeito. Concorrência direta ou setorial, concorrência indireta ou expandida, ou a concorrência total pelo mesmo dinheiro. Nós vamos discutir mais isso, mas tem um trabalho para vocês fazerem. Deixei um trabalho no Blackboard para que a gente possa, na semana que vem, na minha próxima aula, na frente de vocês, olhar em cada grupo. Você vai começar uma consultoria de marketing com uma empresa real sediada em Curitiba ou no Paraná. Dá uma olhada lá, qualquer dúvida, me procura, porque tem tarefa para a semana que vem, eu preciso que você se mexa, tá bom? Boa semana para vocês, a gente se fala em breve.